Olá, turma, como estão? Espero que todo mundo esteja bem. Nós vamos estudar nessa aula a quarta unidade do nosso curso de Linguagem e Comunicação Jurídica. Na quarta unidade, vamos estudar argumentação jurídica. Então, vamos iniciar? Vamos começar fazendo uma breve introdução e, em seguida, desenvolveremos o estudo sobre argumentação jurídica. Pessoal, a técnica para que se possa escrever bem na atividade profissional é não só conhecer o assunto, mas também ter conhecimento das regras gramaticais, ter o domínio de estruturas argumentativas e também apurar recursos estilísticos. A eficácia da linguagem jurídica depende de qualidades constantes que devem ser aplicadas no seu texto, como clareza, concisão, coerência, coesão, correção gramatical, o preenchimento de formalidades, de uma padronização e também lógica na argumentação. Mas não há dúvida, só escreve bem quem pratica e quem também lê bastante. A linguagem jurídica exige uma organização do pensamento com abordagem direta, fundamentação consistente e técnica para expressar o conteúdo jurídico. É muito comum encontrarmos textos com excelentes abordagens, no entanto, apresentam argumentos incoerentes, inconsistentes ou irrelevantes. O que vamos enfatizar no estudo dessa unidade será a relação da abordagem com argumentos que a contemplem com raciocínio lógico. Vamos começar, então, o estudo do primeiro tópico, estrutura de um texto técnico. O Manual de Redação e Padronização de Atos Oficiais do Ministério Público Federal recomenda que a estrutura do texto técnico seja dividida em três partes. Primeiro, introdução. Segundo, desenvolvimento. E terceiro, conclusão, com uma ordenação lógica e uma divisão coerente entre todas as partes. Já o Tribunal de Contas da União, TCU, recomenda que textos técnicos argumentativos apresentem os seguintes requisitos, resumidamente: clareza, concisão, convicção, exatidão, relevância, tempestividade e objetividade. Vamos conversar um pouco a respeito de cada um desses requisitos. Então, vamos lá. Começando pela clareza, que significa que o texto será de fácil compreensão. Então, evite a erudição, o preciosismo, a ambiguidade e restrinja ao máximo a utilização de expressões em outros idiomas, exceto, claro, quando se tratar de expressões que não possuam tradução adequada para o idioma português e que já se tornaram expressões corriqueiras. Termos técnicos e siglas que são menos conhecidas devem ser utilizados, desde que sejam necessários e devidamente definidos em um glossário. Quando possível, complemente o texto com ilustrações, figuras, tabelas. Use também palavras e expressões em seu sentido comum, com frases curtas e concisas. Desenvolva frases, orações na ordem direta, de preferência em terceira pessoa. E evite os tais preciosismos, neologismos e também adjetivações que sejam dispensáveis. Vamos falar sobre convicção, que significa expor os argumentos com firmeza. Não utilize expressões que demonstrem insegurança, como parece que, entendemos que. Sobre concisão,
que significa ir direto ao assunto. Não faça comentários complementares que sejam desnecessários, nem fuja da ideia central. Intercalações de textos devem ser utilizadas com muito cuidado, de forma que não dificulte o entendimento do leitor. A transcrição de trechos de doutrina ou então de jurisprudências devem restringir-se ao mínimo necessário. Vamos compreender o sentido de exatidão, que significa apresentar as necessárias evidências para que seja sustentado o argumento, as conclusões e as propostas apresentadas. Procure não deixar espaço para contra-argumentações. O sentido de relevância, que é o de expor apenas aquilo que tem importância dentro do contexto e que deve ser levado em consideração. Não discorra sobre ocorrências que não resultem em conclusões. Tempestividade, cumpra os prazos, no entanto, sem comprometer a qualidade do seu texto. Objetividade, comunicação de forma justa e não enganosa. Interpretações devem ser baseadas no conhecimento e ainda na compreensão de fatos e condições. Passemos ao segundo tópico, argumentação, que é a estrutura textual que apresenta uma abordagem, ou seja, a ideia que é proposta, apresenta o fundamento, ou seja, a justificativa para a abordagem, e, ao final, apresenta uma conclusão. É diferente de um texto narrativo, ou descritivo, ou informativo. Um texto argumentativo é aquele que propõe um enunciado com argumentos que o tornam coerente. O argumento, dessa forma, é uma proposição válida para justificar a abordagem, o enunciado. A argumentação visa persuadir, convencer o leitor ou ouvinte a respeito de uma posição, de um determinado posicionamento. Argumentar é um processo que apresenta dois aspectos. O primeiro deles ligado à razão, que supõe a ordenação de ideias, de justificar e relacionar as ideias. O segundo aspecto é referente à paixão, que busca capturar a atenção do ouvinte de forma a convencê-lo, a persuadi-lo a continuar lendo o texto. Os argumentos devem demonstrar credibilidade. Com a busca de argumentos por autoridade e provas concretas, o texto caminha para uma direção coerente, precisa e persuasiva. Na argumentação, além de dissertar, procura-se formar a opinião do leitor ou a do ouvinte, tentando convencê-lo de que a razão está com a gente, ou seja, a verdade. Argumentar, portanto, é convencer ou tentar convencer mediante a apresentação de razões em face da evidência de provas e à luz de um raciocínio lógico e consistente. Veja exemplo de abordagem e argumentação constante no nosso material. Abordagem. José administrou muito bem a empresa no último ano. Argumento. Ele aumentou o volume de vendas, diminuiu as dívidas da empresa, criou melhores condições de trabalho, condições mais confortáveis aos funcionários e melhorou a imagem da empresa. Então, veja só, a argumentação, né, que justifica o enunciado, a abordagem. O argumento apresenta ideias, né, que justifica a abordagem apresentada. As características apresentadas embasam, fundamentam o que se espera de um bom administrador de empresa. Portanto, um bom texto argumentativo é aquele que fundamenta
de maneira clara e também convincente as ideias apresentadas no enunciado. Veja só exemplo de parágrafo com uma falha grave de argumentação, como consta no nosso material. A industrialização é um fenômeno característico das sociedades modernas. Industrialização é criação de indústrias. As indústrias produzem bens de consumo e bens de produção. Isso não justifica o tal fenômeno que é marco de uma característica moderna. O texto apresenta uma abordagem, que é o fenômeno da industrialização, como uma característica das sociedades modernas, mas, no entanto, não apresenta justificativa no parágrafo seguinte, na continuação do texto. Veja, no nosso material você encontra também outros exemplos de textos de parágrafos com falhas graves de argumentação. Vamos ao tópico 3, lógica, que é estudada em diversas áreas do conhecimento, seja na filosofia, na matemática, no discurso. A origem do termo, que é de palavra grega, mantém uma relação com razão, palavra, discurso, e geralmente significa o estudo do raciocínio adequado. Veja, diversos filósofos abordaram esse tema, enfatizando em áreas específicas do conhecimento. O discurso e a argumentação são os tópicos que nos interessam no momento. Por exemplo, Aristóteles destacou o tema com ênfase no conceito, juízo e raciocínio. Dessa forma, o estudo da lógica era a capacidade de julgar corretamente por meio de raciocínios corretos e formalmente válidos. O nosso enfoque no estudo da lógica será a capacidade de termos proposições válidas para o bom texto argumentativo. Alguns conceitos são muito importantes para o desenvolvimento do assunto, que é o que passaremos a ver agora. Tópico 4, a lógica da argumentação. A relação entre lógica e argumentação é a capacidade de observar a validade de um enunciado por meio de proposições e conclusões. O silogismo, que foi desenvolvido por Aristóteles, constituído por duas premissas, seguido de uma conclusão, é um exemplo comum de lógica de argumentação. Veja exemplo. Premissa 1. Todo homem é mortal. Premissa 2. Sócrates é homem. Logo, conclusão, Sócrates é mortal. Basta somar as duas premissas e assim chegaremos a uma conclusão. A característica do silogismo é apresentar duas premissas que são declarativas e assim chegar a uma conclusão válida. Há muitos estudos sobre o silogismo. Como o nosso interesse é relacionar a lógica à argumentação, enfatizaremos os tópicos relevantes para o nosso curso. Vamos conversar sobre argumentação técnica. A argumentação técnica geralmente faz uso de estrutura dedutiva ou indutiva. Vamos tratar do argumento dedutivo, que é uma forma de raciocínio que geralmente parte de uma verdade universal e chega a uma verdade menos singular. Esta forma de raciocínio é válida desde que suas premissas sejam verdadeiras e forneçam provas evidentes para chegarmos à conclusão. Veja o exemplo. Primeira premissa: tudo que respira é um ser vivo. Argumento. Premissa 2, fato: a planta respira. A conclusão, conforme pensamento dedutivo, logo a planta é um ser vivo. Então, veja, uma verdade universal, uma verdade particular, e assim se chega a uma conclusão. O argumento dedutivo baseia-se em ideias consagradas
e plenamente aceitas como verdade absoluta. Ao apresentar o argumento, a conclusão já aparece fundamentada nele. Veja só mais um exemplo. Argumento: só há movimento no carro se houver combustível. Fato: o carro está em movimento. Pensamento dedutivo, logo há combustível no carro. O pensamento dedutivo é muito empregado ao defender argumento bem aceito universalmente e com fato contemplado pelo argumento. O emprego de textos normativos para justificar teses é excelente exemplo de uso. Veja a situação. O candidato a presidente da República, José da Silva, fez campanha eleitoral fora do prazo permitido por lei. Eis um exemplo para empregar o argumento por dedução. O argumento: a lei número X determina que candidatos só podem fazer campanha eleitoral em tal prazo. Caso se comprove que houve campanha em data não permitida, o candidato será punido. O fato: o candidato fez campanha fora do prazo aceito. A conclusão a que fácil chegamos é que o candidato deve ser punido. Veja exemplo de parágrafo com estrutura, com pensamento dedutivo. O artigo 13 do Código de Defesa do Consumidor prevê que é dever do fabricante e do comerciante a prestação de assistência técnica ou a troca do produto, caso o conserto seja inviável, quando este apresentar vício de fabricação. O artigo 14, por sua vez, prevê que o consumidor poderá optar pela devolução do dinheiro ou pelo abatimento do preço do produto. A geladeira comprada por José da Silva na loja tal queimou logo no momento da instalação, apesar de todos os procedimentos recomendados terem sido seguidos. Dessa forma, a loja deve realizar a troca do produto ou a devolução do valor pago, de acordo com o que prevê o Código de Defesa do Consumidor. Veja exemplo de parágrafo com estrutura de argumentação dedutiva. O exame de corpo de delito, previsto no Código de Processo Penal, determina que tal exame seja realizado por médico registrado no Conselho Médico do Brasil, por perito. O Código de Ética Médica prevê que o médico plantonista deve ser profissional com a mesma capacidade técnica mínima dos demais profissionais médicos do Brasil. Dessa forma, o médico plantonista possui as mesmas capacidades de analisar e realizar satisfatoriamente o exame de corpo de delito, assim como os demais médicos não plantonistas. Exemplo de texto com estrutura de argumentação dedutiva. O artigo 668 do Decreto-Lei 1.608 prevê que a retirada de qualquer dos sócios que não cause a dissolução da sociedade dá ensejo à apuração exclusivamente dos seus haveres. A súmula 265 do STF estabelece: na apuração de haveres, não prevalece o balanço não aprovado pelo sócio falecido, excluído ou que se retirou. O autor, como fora mencionado, não participou da elaboração do balanço, tampouco o aprovou. Portanto, o balanço elaborado unilateralmente, que apurou como patrimônio líquido da sociedade corré o valor de R$ 100.000, não pode ser utilizado para efeito de apuração dos haveres do autor. É a conclusão que se chega a partir da interpretação das duas normas citadas anteriormente. Vamos conversar sobre argumento indutivo. Argumentos indutivos apresentam premissas que conduzem, que nos levam a uma conclusão. Um bom argumento indutivo
terá uma conclusão altamente provável, mas geralmente não aceita de forma universal. O argumento indutivo estrutura-se em apresentação de fato singular, em busca do convencimento por meio de raciocínio que vai além das premissas para o caso. O autor busca convencer não por fundamentos plenamente consagrados, mas por linha de pensamento específica que excede o próprio fato. Veja exemplos. Primeira premissa: a sala 1 da escola foi pintada de verde. Premissa 2, fato: as salas 2, 3, 4, 5 e 6 também foram pintadas de verde. Conclusão indutiva, que se pode induzir: todas as salas da escola serão pintadas de verde. Fato 1. O ouro conduz eletricidade e é um metal. Fato 2. O ferro, o zinco, o bronze, a prata também são metais e conduzem eletricidade. A conclusão indutiva é a de que todo metal conduz eletricidade. Veja que a conclusão não decorre necessariamente das premissas. É uma probabilidade de que a conclusão seja verdadeira. Do ponto de vista formal, o argumento é correto. No entanto, diferentemente da dedução, um argumento indutivo, sendo ele válido, pode admitir uma conclusão falsa, ainda que suas premissas sejam verdadeiras. Na linguagem jurídica, o uso do pensamento indutivo é empregado para defender pensamento que não está presente ou não está embasado claramente no ordenamento jurídico. Exemplo de parágrafo com estrutura argumentativa indutiva. O STF discute a questão dos embargos infringentes. Não se trata apenas de interpretar as ambiguidades possíveis na norma. As questões sociais envolvidas no caso revelam-se superiores às omissões da Lei 8.038 e do regimento interno no STF. Dessa forma, o clamor social, in dubio pro società, deve ser o diferencial na decisão, como já ocorreu nos acórdãos tal e qual em 2012. Exemplo de parágrafo com estrutura argumentativa indutiva. Veja, é oportuno ressaltar que o exame de corpo de delito é ato minucioso por sua natureza e constitui peça fundamental no processo penal. Não é algo simples que possa ser realizado na emergência de um hospital público, cujas emergências funcionam em condições precárias. O médico plantonista de emergência hospitalar não pode e não deve realizar o exame de corpo de delito. A súmula 361 do STF dispõe que no processo penal é nulo o exame realizado em situações excepcionais. Vamos ao tópico 6, falácias, que deriva de verbo latino, que significa enganar. É o raciocínio falso com aparência de verdadeiro. A falácia é um argumento logicamente inconsistente, sem fundamento, inválido ou falho, na tentativa de provar de forma eficaz o que está sendo alegado. Argumentos que se destinam à persuasão podem parecer convincentes para boa parte do público, apesar de conterem falácias. Argumentos falaciosos podem ter validade emocional, ou íntima, ou psicológica, mas não validade lógica. Veja alguns exemplos. Os assassinos de crianças são desumanos, portanto, os humanos não matam crianças. Só porque a palavra falou desumano, no sentido de que não é humano, acredite no que eu digo. Não se esqueça de quem é que paga o seu salário.
Devemos seguir a Bíblia, porque é um livro que atravessou os séculos intacto. O sol nasce porque o galo canta, né? Dentre outros exemplos de falácias. Vamos avançar e agora discutir o tópico 7. Principais argumentos retóricos na linguagem jurídica. Começando pelo argumento de comprovação. Argumento que é baseado em evidências, estatísticas, relatórios, testemunhos. Trata-se de argumentos bem eficientes, baseados em fatos. Temos aqui exemplo. Os homicídios no Brasil estão assumindo dimensão grave. Daí o exemplo cita dados levantados pelo IBGE. Então, argumento de comprovação. Argumento de autoridade, aquele que se vale de respeitável especialização e também reconhecimento de autoridade em determinada área, o que corrobora, ratifica a afirmação. As citações de doutrina são exemplos claros do argumento de autoridade, que tem duplo efeito. Primeiro, de fazer presumir-se certa a conclusão, porque a conclusão partiu de alguém que tem notório conhecimento naquela área. Segundo, porque revela que a conclusão é isenta de parcialidade. Não há necessidade de que o fato definido como crime doloso seja objeto de sentença condenatória transitada em julgado, para possibilitar a regressão do condenado a regime mais gravoso, de acordo com o artigo 118, inciso 1º da Lei de Execução Penal. Então, temos aqui um exemplo, né, de argumento de autoridade. Então, veja que o autor cita a Lei de Execução Penal. Então, portanto, é pessoa que é especializada na área, que tem notório conhecimento naquela área que escreve. Outro exemplo, citando a fala de Mirabete, quando a lei exige a condenação ou trânsito em julgado da sentença, ela expressa a respeito dessa circunstância, como, aliás, o faz no inciso 2 do artigo 118, e etc. Vamos conversar, por fim, para fechar este tópico, a respeito do argumento por analogia. Argumento por analogia é aquele que pressupõe que a justiça deve tratar de maneira igual situações iguais. As citações de jurisprudência são os exemplos mais claros do argumento por analogia, que é muito útil porque o juiz será, de alguma maneira, influenciado a decidir em conformidade com o que já foi decidido em situações, em casos anteriores. Também ocorre no caso em que uma situação não prevista de forma direta por uma norma jurídica ser empregado por semelhança ao caso em concreto. Então, veja só, a gente tem aqui exemplo. Ontem, em Roma, Adam Nordwell, chefe índio da tribo Chippewa, protagonizou uma reviravolta interessante. Ao descer do avião, proveniente da Califórnia, vestido com todo o esplendor tribal, Nordwell anunciou, em nome do povo índio-americano que tomava posse da Itália, por direito de descoberta, tal como Cristóvão Colombo fizera quando chegara à América. Proclamo este o dia da descoberta da Itália, disse Nordwell. Que direito tinha Colombo de descobrir a América quando esta já era habitada pelo seu povo há milhares de anos? O mesmo direito tenho eu agora de vir à Itália proclamar a descoberta do vosso país. Então, temos aí exemplo de argumento por analogia. Estrutura argumentativa com enfoque no conceito, né? Vamos ao tópico 8. O autor do texto conceitua, fundamenta e, por último, interpreta. Ao encontrar tema sobre assunto específico e técnico, o candidato opta por primeiro conceituar o assunto. Demonstra, assim, que tem domínio sobre o conteúdo. Depois,
posiciona-se sobre o tema. Por exemplo, o princípio da legalidade se divide em sentido restrito e sentido amplo. No primeiro caso, verifica a adequação do ato à lei em sentido formal, como ocorre nos atos que restringem direitos dos cidadãos, conforme disposto no inciso 2 do artigo 5º da Constituição Federal. Em sentido amplo, abrange não só a obediência à lei, mas também os princípios e valores que estão na base do ordenamento jurídico. A moralidade administrativa é levada a princípio constitucional pelo artigo 37, caput da Constituição de 88, refere-se à ideia de probidade na administração pública, e etc, etc. Então, veja que o autor, ele apresenta o conceito, né, sobre o tema que ele escolhe para discorrer. Então, dessa forma, temos estrutura argumentativa, né, com enfoque no conceito. No nosso material, você vai encontrar, né, diversos exemplos, né, que citam diversos exemplos que ilustram essa estrutura de texto. Vamos ao tópico 9, estrutura argumentativa com posicionamento direto. Outra possibilidade é a resposta direta, já no início do texto. O autor agora prefere já se posicionar desde o início. Dessa forma, logo no primeiro período, o texto apresenta a abordagem com a resposta esperada. Depois, a fundamentação justifica a opinião do autor. Então, veja exemplo. O prazo prescricional não foi respeitado. A inscrição... vamos ler todo o exemplo do tema que vamos usar como análise, como exemplo para analisar. A empresa X auferiu receitas ao longo do exercício de 99, tendo, conforme determina a lei tributária, declaradas às autoridades fiscais os valores devidos. Ocorre que, embora declarados, os respectivos valores não foram recolhidos em favor da União, porquanto a referida empresa passava por sérias dificuldades financeiras. A Procuradoria da Fazenda, no regular exercício de suas prerrogativas, inscreveu os débitos de PIS e COFINS em dívida ativa da União. Em 2005, foi ajuizada a execução fiscal para a cobrança da dívida. Neste contexto, indaga-se se foi respeitado o prazo prescricional para a cobrança. O prazo prescricional não foi respeitado. A inscrição em dívida ativa suspende o prazo prescricional por 180 dias. A execução foi ajuizada quase 1 ano e meio após a inscrição em dívida ativa, o que significa que a contagem do prazo prescricional voltou a ocorrer 180 dias após a data de inscrição em dívida ativa. Portanto, tomando-se as datas de ocorrência dos fatos geradores até a distribuição da ação de execução, descontados os 180 dias de suspensão, terá sido consumada a prescrição, conforme o artigo 174 do Código Tributário Nacional. Então, veja que a estrutura do texto é diferente. Tópico 10. Estrutura argumentativa com relação entre ideias. Autores precisam, em alguns casos, abordar 2 ou mais assuntos e, em seguida, relacioná-los. Deve-se ter cuidado para não misturar as ideias no mesmo parágrafo. Veja exemplo. O tema é: qual a diferença entre perdão judicial e perdão tácito, implícito? O perdão tácito é causa de extinção da punibilidade, configurando-se na ação penal exclusivamente privada, em face de um ato do querelante para com o querelado, denotando incompatibilidade e continuar o processo crime. Vez que o ato da vítima denota que perdoou o querelado, existindo apenas, quando já recebida, a queixa-crime por parte do juiz, não devendo ser confundida com a renúncia tácita, que é sempre antes de iniciar o processo.
devendo o perdão tácito para extinguir a punibilidade ser aceito por parte do acusado, porquanto o perdão é sempre bilateral. Já o perdão judicial configura providência exclusivamente do poder judiciário, havendo previsão expressa em situações de crimes culposos, quando as consequências da infração atingirem o próprio agente, de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Então, veja que aqui o autor consegue explicar bem os dois institutos, sem que haja confusão entre perdão judicial e perdão tácito ou implícito. No tópico 11, já nos aproximando do fim, vamos tratar de estrutura argumentativa expositiva. O autor aqui se preocupa em demonstrar que conhece o assunto. Não se deseja abordar um posicionamento. Exemplo, o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, é um importante órgão público inserido na estrutura do Estado pela Emenda Constitucional 45 de 2004. A sede do Conselho fica em Brasília. Embora não exerça atividade jurisdicional, o CNJ pertence ao Poder Judiciário. Sua missão consiste em exercer o controle da atuação administrativa e financeira do Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes. O CNJ é composto por 15 membros, com mandato de 2 anos, admitido uma recondução, e etc, etc. Então, veja que o autor aqui apenas demonstra o conhecimento que tem sobre o assunto, em nenhum momento ele faz um posicionamento ou expressa alguma opinião particular a respeito do Conselho Nacional de Justiça ou do funcionamento do Conselho. Tópico 12, abordagem, fundamentação e consistência. Texto jurídico, por sua natureza, apresenta boa fundamentação com domínio do embasamento legal. Não é suficiente apenas conhecer o assunto. É necessário organizar bem as ideias, fazer uso de recursos retóricos para fundamentar bem a análise jurídica. Veja exemplo de questão jurídica cobrada em prova da OAB. E também o primeiro parágrafo de uma possível resposta com fundamentação. Foi publicada no Diário Oficial do Estado uma portaria do governador com a seguinte redação: resolve exonerar de ofício Amanda Feitosa, agente pública, ocupante de cargo vitalício. Identifique e explique o vício contido no ato. Aí a possível resposta, né, com fundamentação. A vitaliciedade é garantia concedida na Constituição a determinados agentes públicos que só pedem o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou a pedido. O artigo 73, parágrafo 3º, combinado com o artigo 95, inciso 1º, e com o artigo 128, parágrafo 1º, inciso 1º, a linha A, determina que são vitalícios os membros dos tribunais de contas, os juízes e os membros do MP. No caso de juízes, promotores e procuradores da República aprovados em concurso público, a vitaliciedade somente será adquirida após 2 anos de exercício. A Amanda Feitosa, ocupante de cargo vitalício, apenas poderia deixar o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou a pedido, portanto, a exoneração só seria válida se decorresse de pedido. E por aí vai. Né? Então, temos aqui, né, exemplo de abordagem, fundamentação e consistência. Né? Dessa forma, você vê que não basta conhecer o assunto, né? Tem que apresentar uma boa fundamentação, né? Citando também a legislação, né? Demonstrando domínio da fundamentação legal, né? Organizando bem as ideias, né? Fazendo uso dos
de boa redação, né, para fundamentar bem a análise jurídica que se está fazendo. Perfeito, meus amigos. Então, nós vamos encerrando por aqui mais um encontro. Fiquem bem, tenham uma excelente semana e na próxima, no nosso próximo encontro, já adentraremos no estudo da nossa última unidade, da quinta e última unidade do nosso curso. Um grande abraço, fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau.